conclusões. A TVI solicitou uma entrevista a João Plácido Pires, administrador da Par Pública na altura dos factos. Foi nomeado há semanas administrador executivo da REN, sobre questões ambientais na perspectiva dos aterros ilegais de resíduos perigosos, da corrupção, do branqueamento de capitais e da evasão fiscal e do contrato. O pedido foi recusado. A resposta à TVI do assessor de imprensa da Par Pública contém, inexplicavelmente, ou talvez não, uma mensagem do administrador. Não sei quase nada disto. Não tenho conhecimento nem envolvimento no assunto para poder ser entrevistado. A Par Pública e João Plácido Pires acompanharam este caso desde o princípio. Esta carta, por exemplo, enviada pela Urbi Indústria ao administrador da Par Pública em 2002, sobre os pós da Maia, demonstra-o. A TVI tem em seu poder mais documentos da Urbi Indústria, Enginor, Terra e Minas e até do Ministério do Ambiente, endereçados nos 4 anos seguintes à Par Pública sobre esta matéria, e até cartas assinadas por João Plácido Pires, que também participou em reuniões sobre este assunto. Mas não são só os documentos que comprovam o amplo conhecimento que a Par Pública e o seu administrador têm sobre São Pedro da Cova, apesar de pretenderem o contrário. Está-me a dizer que quem sabia do assunto todo é o Sr. Dr. Plácido Pires. Porque quando este assunto começou, tanto quanto eu saiba, bem, já depois de se tentar depositar os resíduos em Valongo, das rodozeiras de Valongo. Houve uma reunião em Lisboa e era o Sr. Plácido Pires que estava da Par Pública. Só resta saber o que levou o administrador da Par Pública a recusar a entrevista e a jurar que não sabia quase nada do negócio. Pedimos explicações ao Ministério do Ambiente. Não devemos nunca depositar resíduos ainda que inertes, ainda para recuperação de uma mina, contra a vontade do proprietário do terreno, como é evidente. Não apoio esse tipo de iniciativa. Mas para isso é que temos um Estado de Direito. Se o privado não pôs em tribunal... Ouça, a demora da Justiça não é responsabilidade minha ou do Ministério do Ambiente. Se o privado pôs o Ministério em tribunal, com certeza que haverá um epílogo num Estado de Direito. Mas o que está a acusar o Estado é depositar resíduos perigosos nesse. E eu nego que eles o sejam. Então estes relatórios são falsos do Estado? Não são os do Estado que usamos para concluir que são inertes e que o senhor conclui. Eu vou mostrar. Os dados do Estado são estes. As conclusões não deixam margem para dúvidas. Os resíduos devem ser considerados como perigosos para deposição em aterro. Os pós terão de sofrer uma operação de inertização prévia antes de poderem ser depositados num aterro de resíduos perigosos. Que medidas concretas é que o Estado pretende implementar a curto prazo para remover a contaminação de São Pedro da Cova? Primeiro é preciso demonstrar-se a contaminação de São Pedro da Cova. Como o Estado tem até o momento evidência dela não existir, não temos medidas de curto prazo. Então aquilo que os deputados também dizem, que os relatórios do próprio Estado dizem, as análises, é tudo mentira. Aqui tem, não é mentira, por exemplo, um deputado que lhe manda os teores de chumbo, de zinco, de cádmio, de crómio, de arsénio. Vou-lhe responder outra vez. Não é a presença de chumbo, de cádmio, zinco, de arsénio, etc., que demonstra que um resíduo é perigoso. É o nível em que esse contaminante aparece e se está em estado inerte ou não está. O que diz os relatórios do Estado é que os contaminantes estão lá abaixo dos valores limite e em estado não inerte. Lamento. Tudo bem. Pronto. Uma última pergunta, Sr. Secretário de Estado. Como é que se explica que no início foi calculado o passivo ambiental em 97.500 toneladas e chegamos a 320 mil? Não sei, não estava cá na altura, isso foi em 2001, não lhe sei responder a essa pergunta. Os resíduos são perigosos. O Estado tem conhecimento disso há 14 longos anos. Estas análises revelaram teores de metais perigosos, metais como o crómio, o cádmio, o arsénio, e, portanto, a existência de aterros ilegais onde este tipo de resíduos são depositados é um motivo de grande preocupação. O Estado português, a Urbi Indústria, o consórcio privado Terra e Minas Vila Rei e a Siderurgia Nacional Longos foram processados. Foi obviamente necessário iniciar diligências judiciais para obter a remoção dos resíduos perigosos
a remoção da contaminação e para que fossem imputadas responsabilidades às entidades que produziram os resíduos e promoveram o despejo ilegal. Pelo tempo já decorrido e porque está perante uma contaminação ambiental de proporções gigantescas, torna-se imperiosa a intervenção urgente, seja do Estado português, seja das instâncias europeias, para que os danos já causados e o perigo para o ambiente e a saúde pública sejam prontamente eliminados. Uma coisa, porém, é certa. São Pedro da Cova é o maior aterro clandestino do país e representará, aparentemente, mais do que um crime ambiental grave. A primeira denúncia às autoridades data de 16 de fevereiro de 2007. É uma história de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Tendo estado atento aos últimos desenvolvimentos acerca do denominado caso Apito Dourado, não pude deixar de lhe escrever. A segunda denúncia é apresentada em junho de 2009. Foi enviada à PJ e às Finanças. A TVI recebeu uma cópia. Centenas de páginas acusatórias com cheques, extratos bancários, notas do Banco de Portugal, guias de transporte do Ministério do Ambiente, documentos de identidade, etc., que apontam, mais uma vez, para o envolvimento de políticos eleitos, gestores públicos e empresários privados num esquema mafioso em detrimento do Estado. A denúncia foi remetida pela PJ ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. Para já, o caso está a ser investigado pela Direção de Finanças da Rua de Santa Catarina, na Invicta.